A inovação tem sido cada vez mais protagonista da transformação do setor mineral. A automação, inteligência artificial, operações remotas e sensores avançados são alguns dos exemplos do que está sendo aplicado para tornar os processos mais seguros, eficientes e sustentáveis. Então vamos pensar o seguinte: em vez de reagir a falhas, hoje é possível antecipá-las. E também é possível operar com mais precisão e a partir de ambientes controlados. Cada avanço tecnológico representa uma oportunidade de melhorar a produtividade, proteger vidas e elevar o padrão das nossas operações no setor mineral. Eu sou Letícia Mendes e hoje eu trago duas convidadas da Anglo American para a nossa conversa. A Sirem Hassan, diretora de TI Américas, e a Daniele Biagioli, especialista em inovação. Sirem e Dani, sejam muito bem-vindas para a nossa conversa e eu agradeço por vocês terem aceitado o convite para estar aqui com a gente. Olá, pessoal. Eu sou a Daniele Biagioli, sou especialista de inovação aqui na Anglo American, trabalho na mineração há 13 anos. Olá, pessoal. Sou a Sirem, diretora de tecnologia na Anglo American, responsável pelas áreas para os países de Chile, Peru e Brasil, e há 16 anos na Anglo American já. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e é uma honra a gente poder trazer um assunto tão importante quanto a inovação no setor mineral. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria trazer um pouquinho sobre a diferença e a complementaridade entre tecnologia e inovação. Então, Sirem e Dani, esses dois conceitos eles podem ser aplicados para trazer mais segurança e produtividade, mas também exigem mudanças na forma de pensar, né? Então, eu queria que vocês começassem esse bate-papo explicando para quem nos ouve. A inovação vai além da tecnologia? Como elas estão relacionadas? Uma ótima pergunta. Acho que, para começar, a gente tem que desmistificar o que é tecnologia, né? Tecnologia é conhecimento aplicado. Então, a gente tem essa mania, né, de associar tecnologia com informática, internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, mas qualquer tecnologia, qualquer conhecimento aplicado é considerado tecnologia, né? Então, inovação e tecnologia são praticamente sinônimos, né? Essa tentativa de fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, usando o conhecimento que a gente tem. E complementando também, a tecnologia está cada vez mais intrínseca aí dentro do nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, por isso essa confusão das pessoas acharem que toda inovação tem tecnologia junto, que a tecnologia TI está cada vez mais presente em nossas vidas. É muito interessante essa visão que vocês trazem, né? Porque muitas vezes a gente pensa que para ter inovação precisa de uma tecnologia muito mirabolante. Mas na prática, a inovação é mudar o pensamento, né? A forma como as coisas são feitas. Então, aproveitando esse gancho, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre como os empregados da Anglo American são envolvidos e estimulados a apontarem ideias ou melhorias ali no seu processo. Nós temos aqui na Anglo American um processo muito robusto de inovação, onde todos os funcionários, independente das áreas que atuam, são convidados a trazer ideias e sugerir inovações. É tudo no foco de ou melhorar a segurança ou melhorar a produtividade, realmente muito linkado com o nosso propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. É, então, nós temos o Solucione, e aí a gente pode falar um pouquinho mais depois, tudo no intuito de fomentar uma cultura de inovação, que acho que esse é o principal ponto. Quanto mais você fomentar uma cultura de inovação e tem todo um aparato tecnológico, de sistemas, de processo que apoie isso, que fomente isso, é quando a gente alavanca a inovação no seu maior potencial. E além do Solucione, a gente tem também o funil de inovação, que é como se fosse um edital ali dentro do Solucione, né, em que a nossa equipe consegue patrocinar ali algumas parcerias com o ecossistema de inovação, sejam universidades, startups, enfim, aproximando os nossos colegas, né, com metodologias ágeis mais inovadoras para conduzir processos inovadores, provas de conceito, testes rápidos, piloto. Então, a gente tenta mesmo estimular que esse valor inovação, que é um valor da Anglo American, né, esteja em todos os colaboradores, em todos os níveis, em todas as áreas.
E dando mais um exemplo, né, Dani, nossa parceria com o Mining Hub, onde é um fórum, né, uma parceria com outras empresas, startups, de buscar soluções para problemas existentes, onde há uma criatividade e inovação de várias novas tecnologias e soluções apresentadas, desenvolvidas. E isso, temos parceria com o Mining Hub e com o Fieng Lab, são os nossos 2 hubs principais parceiros da inovação aqui. Tem muitos eventos, muito compartilhamento de trabalhos realizados por outras mineradoras, outras indústrias. A gente também estimula muito a participação nos hubs para, né, democratizar esse conhecimento da inovação entre todos. Muito bom. E a gente pode observar também em pesquisas recentes que as empresas com forte cultura de inovação, elas têm taxas de falha maiores, mas elas também aprendem mais rápido. Então, eu queria saber como que vocês observam essa relação de tentativa e erro e como que isso é aplicado aqui na Anglo American. Acho muito importante reconhecer que o erro é humano. Então, o importante é você estar sempre atento ao resultado e a qual caminho que está levando essa solução. Parar e recomeçar logo, não ter pena de admitir, né? Não ter problema de admitir que foi errado. Então, admitir o erro e recomeçar até resolver o problema. É porque se não fosse difícil, não estava vindo para a inovação, né, se já tivesse resolvido, se não precisasse tentar, não estava vindo para a gente procurar uma ajuda nova, um parceiro novo. Então, é importante se arriscar, né, é importante reconhecer o desafio e tentar. E a gente trabalha com metodologias que minimizam o risco, né, então a gente começa pequeno, a gente investe pequeno, faz testes pequenos, provas de conceito pequenas para minimizar o erro. E a gente tem até exemplos aqui, por exemplo, de projetos que deram errado, né, assim, e é normal que isso aconteça mesmo no processo de inovação, mas de projetos que, por exemplo, estavam buscando a desincrustação de uma tubulação lá na nossa filtragem, né, lá em São João da Barra, e ao invés de descobrir uma maneira de desencrustar, a gente descobriu uma maneira diferente de solubilizar CO2, sabe. Então, assim, às vezes a gente erra num lugar, acerta em outro sem querer, e às vezes a gente erra mesmo, né, assim, e é o que a gente falou, é sobre a metodologia de minimizar o risco. Começar pequeno para depois, se precisar errar, errar pequeno para corrigir a rota. E acho que a governança é muito importante também, né, Dani, em termos de, qual o problema que eu quero resolver, qual o investimento, qual vai ser o retorno desse investimento, a governança do projeto em si, da prova de conceito em si, com times multidisciplinares, trazendo a evolução desse projeto. Essa governança também ajuda a minimizar os riscos e minimizar os erros. Excelente. Agora eu queria passar um pouquinho do conceito para a prática. A gente tem aqui na Anglo American exemplos, né, dessa ponte entre o futuro e o presente. Como eu falei ali no início do nosso episódio, são perfuratrizes autônomas, temos sensores conectados, operação remota, são realidade já, não são mais promessas. Então eu queria saber um pouquinho como que é o bastidor desse tipo de iniciativa. Como que elas são planejadas, testadas, o que dá certo, o que que foi desafio. Conta um pouquinho pra gente, Sirene. Eu posso começar, dando, como exemplo, um projeto que me toca muito pelo impacto que teve na vida das pessoas. Ele não foi aqui no Brasil, mas, eu gosto de falar dele e a gente pode replicar ele aqui, já estamos planejando essa réplica, que foi a criação de centro, de operações remotas para as operações do Chile. E aí as pessoas, os funcionários, em vez de terem que se deslocar às 4 da manhã e ficarem a 3.500 metros de altura no inverno, com neve muito pesada, com um frio muito intenso, puderam operar de Santiago, de forma remota e segura. Então, é um projeto muito transformador que envolveu processos, não só tecnologia, pessoas, reestruturação organizacional, foi muito completo. E ouvir o depoimento desses funcionários também foi bem gostoso, foi bem motivador. Eh, um outro exemplo que eu também gosto muito, no Brasil nós fizemos em parceria com o time de manutenção toda a parte de revisão e predição de manutenção.
E isso ajudou tanto na disponibilidade de equipamentos, numa melhor performance dos equipamentos, mas também redução de custo de peças de manutenção. Então, nós temos uma infinidade de exemplos, e eu estou trazendo mais uns relativos a implementações de sistemas, mas a Dani pode me complementar em como é que a gente tem tantas novas tecnologias aplicadas e são inovadoras, trazendo uma melhor performance, que seja de custo ou de produtividade. Eu gosto muito de falar da inovação no simples, sabe? Às vezes a gente fica achando que a inovação é uma tecnologia, né, assim, astronômica, né, mineração em meteoro, às vezes é mesmo, né, realmente uma tecnologia danada. Mas às vezes é uma tecnologia simples que está posta, mas como é novo para a Anglo American, a gente considera inovação, exige um esforço de nossa parte para implementar essa tecnologia. Então, por exemplo, nós implementamos um trabalho com uma equipe de meio ambiente lá de São João da Barra também, de recirculação de materiais, logística reversa, assim, praticamente, né, a gente foi procurar novos fornecedores que poderiam consumir alguns dos nossos resíduos. E foram projetos, assim, que a gente achou que seria muito difícil, o desafio a gente não está num super grande centro, né, onde é fácil encontrar fornecedores para consumir os nossos resíduos. E foi muito interessante, nós conseguimos encontrar rotas para vários materiais, então além do impacto ambiental, né, de redução de resíduos, e a gente tem a nossa meta de aterro zero, a gente também teve um impacto em transporte, porque a gente parou de ficar levando resíduo para aterro sanitário, então teve um impacto ali em menos CO2 emitido, né, no transporte desses resíduos, e obviamente uma receita com a venda de um material que a gente enxergava como resíduo, não olhava para o material como um material de valor econômico mesmo, e aí uma implementação de receita, assim, né, que pagou o projeto muito rapidamente. Então essa parte da governança, né, que a Cirrena estava comentando aqui, dos indicadores, do benefício do projeto. A gente tem outros, a gente tem um projeto de segurança que eu gosto de mencionar sempre, que ele é muito, muito simples, gente. Ele simplesmente é uma inovação, eh eh é a genialidade do simples. Para mim, ele é o exemplo da genialidade do simples. A gente tinha os nossos motoristas trabalhando em turno, né, muito fadigados à noite, então muitos registros a equipe de segurança estava recebendo sobre a fadiga à noite. E a ideia foi criar um programa de rádio específico para esse público que estava dirigindo de madrugada, com músicas que eles gostam, recados das famílias deles para eles, recados dos líderes, recados de segurança, cronograma de aniversário, dando parabéns para os motoristas que estavam dirigindo, enfim, um programa específico desenhado para esses motoristas. Qual que é a super tecnologia inovadora que tem ali? Não, gente, o rádio, né, uma coisa super conhecida, antiga, mas a genialidade da ideia de usar a rádio e personalizar o programa para essas pessoas, para mim, é um dos maiores exemplos que a gente tem aqui de inovação do simples. E depois de alguns meses de teste, a gente viu que as quedas de obviamente tinham outros controles de segurança sendo implementados também, mas a gente viu que a queda dos registros de fadiga no período da madrugada foram muito significativos. Então, tem aí vários aprendizados em vários projetos, mas eu gosto de trazer esses 2 exemplos, porque são exemplos de coisas muito simples que eu chamo de inovação, que a gente chama de inovação aqui na Anglo American. A gente tem na Anglo American também uma coisa que eu acho muito interessante, que é a sala de monitoramento do mineroduto. É um monitoramento feito por fibra ótica, que faz esse acompanhamento da vibração do mineroduto. Então, se tiver ali alguém passando por perto ou algum animal na região, essa fibra ótica identifica e emite um sinal, emite um alerta para a sala, né? Então, alguém pode conferir e evitar algum dano no mineroduto. Essa é uma fibra ótica com sensores, então ela capta sons, que são monitorados e reportados. E aí, com inteligência artificial, também você consegue identificar quando realmente é um problema ou simplesmente uma charreta passando. Então, muito, muito interessante. E eu acho que o que fomenta isso tudo é a curiosidade do ser humano. O ser humano tem que ser curioso. Essa curiosidade vai trazer discussões, vai trazer pensamentos e vai ajudar bastante a trazer essas inovações, essas novas ideias. Então, para mim, a curiosidade, a vontade de fazer diferente, mais é menos, menos é mais, então tudo isso ajuda bastante. Eu acho super fascinante. Um olhar sobre o novo, né? E a gente sempre se questionar
Será que tem algo diferente ali que possa ser feito, né, na minha rotina ou em algum processo? Às vezes, no meu dia a dia eu consigo identificar alguma coisa da minha atividade, mas eu também posso observar alguma questão na atividade do meu colega e a gente pensar ali em conjunto numa coisa diferente a ser feita. Acho que o não se conformar também, né, gente, tipo: "Ah, isso aqui não tem jeito, isso aqui é assim a vida inteira, isso sempre foi feito assim, isso aqui não tem conserto, nós vamos continuar fazendo desse jeito". Não, nós não vamos, né, nós temos aqui a área de inovação, a área de tecnologia, nós temos tantos colegas, vamos procurar ajuda, né, vamos tentar resolver desafios. Não necessariamente, às vezes, a gente tem que chegar com uma ideia. Às vezes a gente pode chegar só com um desafio e falar assim: "Me ajuda? Vamos procurar uma solução para isso aqui?", né, não desistir, né, essa persistência e não se conformar também. Bom, dentro desse contexto, eu queria trazer uma pergunta para a Cirrem. Na aplicação dessas novas tecnologias, como são feitos os testes, os pilotos? Quais são os desafios de conectividade, de infraestrutura digital ou até de capacitação da equipe que a gente enfrenta? Acho que o primeiro é entender qual o problema que você quer resolver e entender o que que isso vai trazer de benefício, que seja financeiro, que seja de segurança, eh, esse para mim é o ponto de partida. Para você poder entender quais são as soluções e como comentamos, times multidisciplinares, às vezes você pode não ter a solução logo de cara, mas você desenvolve ela. Mas assim que você encontra a solução, é testá-la, como a gente também já comentou um pouco mais cedo, né, que é a tal da prova de conceito. A prova de conceito é você, simplesmente tentar aquela inovação num ambiente controlado, num ambiente menor, onde você pode errar, os erros serão também menores. Eh eu gostava muito também da ideia de time multidisciplinar, porque você traz uma diversidade de pensamento, de ideia, de conhecimento. E aí eu estou falando de conhecimentos técnicos, como também de conhecimento de habilidades comportamentais, né? Os famosos hard skills e soft skills. Então, essa diversidade de conhecimento técnico e de comportamental junto com o ambiente controlado é a forma que nós encontramos, de testar, de escalar e de trazer os melhores recursos, os melhores conhecimentos para ter a melhor solução. Agora, fazendo um gancho então com a Dani, muitas das iniciativas são desenvolvidas pela Anglo American, mas tem algumas soluções que surgem quando a gente une forças, né, com as startups, com universidades ou com outras empresas. Eu queria que você contasse um pouquinho, Dani, como, como funciona essa parceria da Anglo American com o Mining Hub, com o Fieng Lab e como que isso acelera a inovação dentro da empresa. Compartilha com a gente, por favor, algum case, né, o que alguma startup trouxe e que antes não era tão fácil a gente vislumbrar internamente. Então, a gente tem essas 2 parcerias principais, né, a gente já fez com outros hubs também, mas em geral a gente seleciona os desafios que são estratégicos para o ano, né, a gente busca nos documentos da Anglo American o que é estratégia, a gente lança os nossos editais aqui, funil de inovação, busca as nossas parcerias. Fieng Lab e Mining Hub vão buscar para a gente os melhores parceiros para nos ajudarem a resolver esses problemas, né, esses desafios que a gente mapeou. No Mining Hub a gente já fez mais de 30 projetos, a gente foi presidente em 2022, né, a gente é uma das mineradoras mais engajadas nas participações de eventos lá, nesse momento que eu falo que tem compartilhamento de cases de outras mineradoras, participamos ativamente dos programas, eles têm vários programas de desenvolvimento mais voltado para a ciência, programa de inovação no social, na área mais operacional também, que é o M-Start, a gente participa muito. No Fieng Lab a gente é parceiro desde 2020, Mining Hub 2019 e Fieng Lab 2020. No Fieng Lab a gente já fez mais de 40 iniciativas, e eles fazem um relatório para a gente, né, colocando quantas pessoas participaram no ano, então eu tenho um acumulado aí que eu sei que mais de 200 profissionais da Anglo American já participaram de projetos com o Fieng Lab. E a gente tem muitos exemplos de projetos bons com eles, sabe, muitos mesmo. Inclusive a gente tem projetos que, assim, quando eu pego o desafio, jogo na mão deles e falo assim: "Gente, eu aqui como inovação estou me arriscando muito", que a gente estava falando, por exemplo, dessa questão do errar, né. "Olha, esse desafio aqui, ele é um super desafio para a Anglo American. Eu tô muito, eu tô com medo, eu acho que a gente não vai achar nada.
E às vezes o gestor da área vinha e fala assim: Daniela, isso aqui a gente já fez de tudo, isso aqui vocês não vão encontrar, sabe? Teve um caso ano passado de diminuir a concentração de alumina no concentrado de minério de ferro. Alumínio é um contaminante do concentrado, então qualquer valor que a gente reduz ali é muito para nós, em termos financeiros mesmo, né? De melhorar a excelência do nosso processo. E o gestor falou assim: tá, então tenta aí, tipo, então vai, então tenta aí, vamos ver se você vai achar alguma coisa. No final, o especialista dele, né, o engenheiro especialista, estava com 4 startups finalistas e ele queria dinheiro para fazer as 4 POCs, porque eram 4 tecnologias diferentes. No final, a gente acabou fazendo 2. Uma foi com ultrassom para remoção da alumina e a outra foi com hidrociclones projetados, desenhados, vários modelos, então simulação, enfim. 2 coisas completamente diferentes. E as 2 deram resultados muito promissores. E agora a gente está buscando orçamento para fazer mais testes, né, avançar para um teste industrial, uma escala um pouco maior, porque em laboratório, né, a POC, que é o ambiente controlado que a Sirhan falou, os resultados foram incríveis, assim. E foi um projeto que, assim, eu suei, sabe? Eu dei uma geladinha, eu falei assim: "Nossa, será que nós vamos encontrar alguma coisa nisso aqui? Me ajuda, Fieng Lab, pelo amor de Deus, Mining Hub". Tipo assim, olha com muito carinho para isso aqui. E aí foi isso, assim, então as parcerias sempre nos surpreendem, assim, e esses colegas eu lembro do depoimento deles de falar assim: "Nossa, abriu minha cabeça de uma maneira, eu não achei que a gente fosse encontrar alguma coisa". Já teve desafio mesmo que a gente não encontrou, sabe, mas por que não? O não a gente já tem, né, então vamos procurar, porque uma hora a gente pode conseguir alguma coisa muito legal. E acho que o não desistir é importante, porque talvez você não encontrou naquele momento, mas um pouco mais para frente, com mais informações ou mais recursos, você encontra uma outra solução. Então, não desistir. E já tem, hubs de inovação que além de procurar o que já tem no mercado, procura o que tem na literatura. E já tem outros programas que, além de procurar o que tem na literatura, lança o desafio para pesquisadores. Então, assim, vai o que está na cabeça do pesquisador. Então, a Cirrem, vamos falar, professor da Universidade de Minas Gerais. Cirrem, olha esse desafio aqui da Anglo-América. Você tem alguma ideia que você ainda não testou? Aí a gente faz aqui um compilado das ideias que estão nas cabeças dos pesquisadores e testa, sabe? É uma super oportunidade de ser vanguardista aí na inovação, de realmente começar um troço do zero, né? Então não pode desistir. Bom, a gente já falou muito, né, sobre a combinação entre tecnologia e inovação, quais os desafios, os benefícios em aplicá-las no processo produtivo. E agora eu vou pedir para a nossa produção colocar o depoimento de uma pessoa que teve a sua rotina melhorada por uma nova solução. É o Luiz Cláudio Machado. Ele é engenheiro especialista em processos e atua na nossa usina em Conceição do Mato Dentro. Vamos ouvir o depoimento? Meu nome é Luiz Cláudio Renan Machado. Eu sou engenheiro especialista aqui da Anglo América e trabalho na usina de beneficiamento em Conceição do Mato Dentro. Me deram uma difícil missão para comentar sobre inovação em mineração ou o que eu uso de inovação na mineração. Difícil não porque é uma coisa rara, mas difícil porque existe tanta coisa para se falar, tanta inovação, que talvez eu não consiga expressar aqui tudo o que eu gostaria de falar. Bem, normalmente, mineração não é associado a coisas modernas, diferentes, nossos rumos. Mineração sempre foi associado com algo mais negativo, que arrasa, que quebra, que destrói. E às vezes a realidade é muito contrária disso. Nós temos setores que ofendem muito mais que a própria mineração. A mineração ela busca eficiência o máximo possível. Eu tenho que ser responsável ambientalmente. Eu tenho que ser responsável socialmente com o que eu tiro da terra, o que eu aproveito isso. E nada melhor que buscar eficiência que ir atrás de inovação. A mineração mudou muito, né? Ela fez muito mal para sua imagem no passado, mas hoje ela entende isso e sabe que para desenvolver, para criar um futuro melhor para todos nós, a inovação é importante. Bem, então nós saímos daquele movimento lento da mineração, difícil, para algo onde se investe agora massivamente. Qualquer grande mineração no mundo, seja aqui no Brasil, seja na Austrália, seja na Europa, nos Estados Unidos, vê-se obrigada, não só obrigada, mas deseja investir e buscar e ir atrás de inovação.
A inovação começa simples. Hoje, no dia a dia, a gente usa as coisas que talvez são normais para nós agora, para outros não são, como coisas mais banais, como a questão dos modelos matemáticos, do data science, das IAs, né? A gente consegue determinar muito mais rápido os problemas da usina. Antigamente eu gastava 6 horas com as equipes de engenheiros para descobrir o problema que está acontecendo na usina. Hoje, com os sistemas inteligentes, com as avaliações dos dados, com poucos minutos nós descobrimos quais são os problemas e tentamos sanar aqueles problemas para garantir, para voltar novamente o nosso sistema à sua normalidade e eficiência. Às vezes eu vou atrás de coisas mais específicas, mais fora da caixa, como dizem por aí. Por exemplo, nós testamos um telescópio de raios cósmicos aqui para medir massas de pilha. Ou seja, não tinha uma balança onde o minério passava e pesava. Eu simplesmente tinha uma chapinha de plástico debaixo da pilha que era capaz de captar o raio cósmico que atravessava aquela pilha. E a partir disso, eu sabia qual a massa daquela pilha, qual o teor daquela pilha. Uma coisa que independia do tempo, não tinha parte móvel, e simplesmente eu usava o conceito de física mais banal, mais incrível ainda, teórico. A gente afasta tanto da física, né, da escola, da química. Eu usei a química, a física teórica, para calcular a massa de uma pilha simplesmente com um raio cósmico que está aqui atravessando a gente nesse momento. Na mineração, a gente tem vários equipamentos. Por exemplo, existem grandes correias que carregam o minério, e cada correia, debaixo da correia, existem roletes. São pequenos rolos que ajudam a correia a percorrer aquele caminho. E esses roletes estragam, se aquecem, pegam fogo. E hoje, esses nossos roletes têm sensores em cada rolete. Eu sei a temperatura de cada um, a velocidade de cada um. Eu posso prever quando um vai quebrar, quando um vai correr o risco de ter um incêndio. A gente consegue monitorar isso. Hoje as máquinas, os motores, têm vários sensores de vibração, de temperatura, que nos avisam a saúde daquela máquina. Eu posso prever uma quebra, ou então posso buscar o melhor ponto de eficiência. Ou seja, quando a gente olha para um programa de televisão, a gente vê um foguete da SpaceX, vê a estação espacial, a gente pensa que ali está a inovação, ali está a novidade. Nem sempre é isso. Quando você vai para o espaço, você precisa ter algo seguro, você não pode ter falha, não pode ter erro. E às vezes a inovação não está ali, está muito mais próximo da gente, porque aqui eu posso errar. Eu posso tentar algo que não dê certo, mas eu posso errar para aprender, para fazer algo melhor depois. Então a inovação sempre está presente na mineração e no Minas Rio. A gente busca muito isso, atrás de inovação, atrás de tecnologia e atrás de valorizar o conhecimento científico. Muito obrigado. E aí, Sirren e Dani, vocês querem comentar um pouco a percepção de vocês com o depoimento do Luiz Cláudio? Como que esse depoimento, né, como que essa percepção dele, essa vivência dele conecta com a nossa realidade junto às áreas da empresa? O Luiz, não tem muito o que falar, assim. Ele é realmente eu falo que o nome dele é processos, o sobrenome dele é inovação. Porque ele está em todo o funil de inovação, ele fora funil de inovação, ele também vem, traz ideia, traz questionamento, ele traz desafio, e ele é aquela pessoa que, além da da curiosidade, né, que a gente estava falando, do não de se conformar e da curiosidade, ele é aberto, então ele aceita as opções que a gente traz para ele, que os hubs trazem para ele questiona no meio do desenvolvimento de uma prova de conceito, se ele selecionar uma startup, ele fala: "Não, mas eu acho que além do método químico, a gente pode testar um físico-químico. Não, eu acho que a gente pode testar isso, isso, isso". Ele está sempre antenado em tecnologia na área dele, novas maneiras de fazer, ele não se conforma e ele vai. Ele é persistente, ele não larga o projeto, sabe, que às vezes a gente vai lá, muito fácil não, né, não é fácil, mas é mais fácil quando a inovação está ali por perto, patrocinando a prova de conceito, aquele comecinho do seu projeto, mas os próximos passos, né, escalar o seu projeto é mais difícil. E o Luiz, ele tem esse perfil da persistência, ele continua, né, ele não larga o projeto ali no comecinho. Então, o Luiz é o perfil que eu desejaria para todos os profissionais da Anglo-América, assim, o inconformado, que tem ideia, que é aberto e que é persistente, sabe, é o que eu esperava, dos nossos colegas e que eu sei que a maioria deles tem isso dentro de si, assim, sabe, que eu acho que é o que a gente pode usar para ganhar cada vez mais na inovação. É muito inspirador escutar o Luiz e é tão gratificante, porque você acaba vendo como o seu trabalho, o trabalho das equipes,
tem realmente mudado a vida das pessoas e melhorado, né, nosso Minas Rio. Ele falou em alguns minutos tudo o que comentamos, né, sobre simplicidade, sobre é normal errar, sobre não desistir, sobre os dados, a eficiência, né, então, ele é a inovação em pessoa. Bom, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de ouvir de vocês. Como que vocês imaginam a mineração do futuro na Anglo-América? Quando vocês pensam ali para 2030, para frente, quais transformações vocês vislumbram, não só em relação às máquinas, mas também ao ambiente de trabalho e à comunidade? As nossas metas, né, a gente tem muito bem desenhado onde a Anglo American quer chegar, né, tem metas 2030 e para frente, temos aí o Sustainable Mining Plan, a gente tem o Future Smart Mining, então, mais limpa, mais segura, mais automatizada, isso tudo acho que está posto, sabe. Eu queria uma mineração mais inclusiva, eu queria uma mineração, mais justa em todos esses sentidos mesmo, ambiental, social, de segurança. E o que eu queria mesmo era uma mineração mais alinhada ao planeta e à humanidade, assim, sabe. Se tiver como traduzir isso em alguma coisa, talvez, talvez é isso, mais alinhada ao planeta e à humanidade. Complementando, eu vejo uma Anglo American, onde as pessoas são felizes porque nossos valores de cuidado e respeito, de segurança, de inovação, de ética, são levados e praticados ao extremo. Então, um mundo mais feliz, através de nós, funcionários Anglo American, junto com as nossas comunidades, com mais segurança, mais eficiência, mais igualdade, equidade e inclusão, como a Dani comentou. Muito bacana, né? Tudo aquilo que a gente já vem falando sobre a mineração do futuro. É uma mineração cada vez mais segura, mais inovadora, mais inclusiva, para que a gente esteja realmente preparado, né, para encarar e resolver os desafios futuros, para a gente encontrar ali formas cada vez melhores para operar. Então, hoje nós vimos que a inovação na mineração é mais do que a tecnologia, né? Ela é segurança, é qualificação, é colaboração e propósito. E a Anglo American está construindo essa nova mineração mais inteligente, mais humana. Então, muito obrigada, Sirren e Dani, pela participação de vocês. Eu queria agradecer também ao Luiz Cláudio, né, que compartilhou o depoimento dele com a gente, e a você que nos ouviu. E eu queria saber qual tecnologia você vê transformando a sua rotina. Compartilha com a gente, escreve aí nos comentários do YouTube, do Spotify, ou manda pra gente nas redes sociais. Vai ser muito legal saber o que vocês entendem, o que vocês pensam sobre esse assunto. Então, muito obrigada, Sirren. Obrigada, Dani, pela participação de vocês. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar como fazemos inovação e tecnologia aqui na Anglo American. Obrigada. Obrigada pelo convite, foi ótimo bater um papo com vocês, espero que a gente tenha conseguido plantar a sementinha dos inconformados, criativos e persistentes aí em cada um. Deixe seu comentário e siga o Conversas que Inspiram para continuar acompanhando temas que transformam o futuro dos negócios. Até a próxima!